E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, no momento que eu vou gravar esse vídeo aqui, a Agência Meteorológica do Japão está fazendo uma conferência de imprensa sobre o Taifu. Tá? Aí, ó, Taifu 10. Eles estão dando explicações do Taifu 10 e estão fazendo vários alertas. Tá? Ó, você pode ver aqui, ó, live aqui embaixo. Então você vê que eles estão ao vivo aqui. Só que se meu computador ajudasse era uma coisa, você vê que ele trava, né? A miséria aqui, ó. Você vê que o mouse não anda, o troço é lindo de se ver meu computador. Você vê que é lindo, por isso que eu peço ajuda, quem puder me ajudar a trocar essa miséria, pelo amor de Deus, alguém me ajude, como é que fala. Ai, domo. Então acabou aqui a conferência, acabou para nós também. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui, quem tem mais coisa para fazer. Então já dá para você sacar por A mais B o tamanho da importância desse tipo de informação, tá? E o porquê que eu vinha fazendo um vídeo e uma live. Porque geralmente eu não sou disso, de falar, como eu já expliquei, sobre taifu e terremoto. Só quando o bicho pega eu venho e trago. Caso contrário, não. Tá? Até porque para nós aqui no Japão é uma coisa muito corriqueira isso. Então para mim, como é que fala assim, se tornou corriqueiro, mas quando o alerta é um pouco acima do normal, aí é a hora que eu já venho e trago para você, tá? Para você também já ficar em alerta. Por isso, repito, o motivo de eu ter feito aquele vídeo e aquela live. Tanto que quem não assistiu a live, se quiser ver, na live eu coloquei cenas do Taifu de 2018. Tá? Quem estava na live ali assistiu. Cenas do Taifu de 2018 e o estrago que ele fez. Só que esse Taifu que está vindo agora, ele está vindo mais forte do que aquele de 2018. Então você pode esperar que alguma coisa não muito boa ele vai trazer. Tá? Por isso que eu fiz o alerta. Mas então, encerro aqui essa parte. Vamos lá, 3 matérias para você ficar bem informado. Primeira matéria. Daihatsu vai suspender a produção de carro de novo. Então, para você que trabalha em automobilística, em autopeça aqui no Japão, ligada a Daihatsu, fica esperto. Tá? Fica esperto que pode ser que te dê problema. Índice de preços consumidor de julho aqui do Japão subiu. Então já dá para você sacar que o troço é esquisito. E o governo Kishida, ele abriu mais um gabinete, mais um ministério, para trazer mais, como é que fala assim, mais gasto para o Japão. Mas que gabinete é isso? Sobre política de resposta a desastres. O governo Kishida ele é totalmente incompetente para a resposta de desastres. Quem viu o terremoto de Noto ali no princípio do ano percebeu. Tanto que eu vinha criticando direto. Pô, já estava no 5º dia, 6º dia, cadê o exército para ajudar esse povo? O exército só foi lá no 7º dia. Faz sentido o negócio do governo Kishida, diferentemente que quando deu aquele terremoto de Fukushima, que deu tsunami, em questão de horas o exército já estava lá. Então dá para você sacar por A mais B que a diferença de governo e a competência é muito grande. Então você vê que o governo Kishida ele estava tão envolto a querer ganhar dinheiro e propina que as outras coisas ele esqueceu. Só que nisso deram com a língua nos dentes e denunciaram o governo Kishida. Por que você acha que o Kishida ele renunciou à disputa para primeiro-ministro? Porque o partido dele falou, meu, vaza que você já perdeu credibilidade. Então se você tentar ficar aqui só vai piorar, né? Então já dá para você sacar por A mais B que o governo japonês ele está tenso, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Ele pegou no pé da Daihatsu de novo.
ele não tinha o que inventar e ele inventou diretrizes novas. E nisso afetou a Daihatsu, tá? Só que por que afetou só a Daihatsu e não afetou as outras montadoras? Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia, tá? A suspensão temporária de desenvolvimento de veículos em questão de aquisição fraudulenta de certificação nacional, tá? No caso da Daihatsu, e com o resultado, a Daihatsu não foi capaz de cumprir os novos padrões de segurança, porque esses padrões de segurança foram o governo Kishida que inventou esse ano de forma, tá, assim, correndo, para inventar alguma coisa, tá? A cumprir novos padrões de segurança que serão exigidos a partir de novembro deste ano. E com isso, muitos carros da Daihatsu não terão o design ali, tá, para esse novo padrão de segurança. Então, o que vai acontecer? Vai ser interrompido a produção de vários modelos de automóveis. De acordo com a Daihatsu Motor Corporation, a produção de vários modelos será suspensa, incluindo veículos pequenos, a partir do final de outubro. E o período de suspensão deverá durar vários meses, dependendo do modelo do veículo. Então já vou te dar a dica de antemão. Se você trabalha com autopeça, automobilística, montadora, ligada a Daihatsu aqui no Japão, troque de emprego. Porque final do ano está chegando, aumento nas contas vão chegar. E com pouca grana você sabe o que vai acontecer. Vou ler de novo. De acordo com a Daihatsu, a produção de vários modelos de veículos será suspensa, incluindo veículos ligeiros, cara, assim, veículos pequenos, tá? A partir do final de outubro. E o período de suspensão deverá durar vários meses, dependendo do modelo do veículo. Então, se você não quer ficar sem grana no final do ano, tá, por baixo, como é que fala assim, baixas horas trabalhadas, ou até mesmo correndo o risco de tomar corte, sugiro que troque de emprego, tá? Para você que trabalha nessa parte de autopeças ligada a Daihatsu. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão está revisando seus padrões de segurança. E os carros lançados a partir de outubro desse ano deverão ser equipados com câmeras que possam verificar a visão traseira. Devido à suspensão temporária de desenvolvimento dos carros, alguns modelos poderão não estar disponíveis a tempo. Olha que coisa ridícula. Isso é ridículo. Então o governo japonês fala assim, ó, você é obrigado a colocar uma câmera de ré no seu carro, uma câmera traseira, beleza. E a Daihatsu não tem condições de colocar câmera de ré no carro dela. Ela vai ter que esperar vários meses para fazer remodelagem do design da porta traseira para colocar uma câmera de ré. Ela vai levar vários meses para fazer um buraco na porta do porta-mala ali, para colocar uma câmera de ré. Fez sentido para você? Se falar assim, não, japonês, mas é que ele vai ter que pedir nas empresas ali que fazem câmeras para poder aumentar o pedido para poder ter câmera suficiente para os carros. Aí seria uma ideia plausível, mas não para vários meses. Porque o aumento, dependendo de produção, não vai ser só para uma empresa, vai ser para várias. Então, dependendo de questão de um mês ou menos, ele já vai ter suprimentos para você, para ele já ir dando o reinício nas linhas. Mas não, para fazer um buraco no porta-mala, na porta do porta-mala, eles vão levar vários meses. Então já dá para você ter uma ideia que o governo japonês está pegando
tá? No pé da Daihatsu ali. Aí eu pergunto para você, é só na Daihatsu, só os carros da Daihatsu que não tem câmera de ré? A Toyota, os carros da Toyota todos têm câmera de ré? Da Mazda, da Suzuki, todos têm? Hyundai, todos têm câmera de ré? Então, se for levar pela ideia que vai ter que cortar produção por causa de falta de câmera de ré, vai ter que afetar todas as outras montadoras também. Justiça seja feita. Ou só a Daihatsu, os carros não tem câmera de ré? É uma boa pergunta, né? Então, se for pegar todas as outras, já dá para você sacar o efeito cascata, o efeito dominó que vai causar nas automobilísticas do Japão. Mas por que eu estou falando esse tipo de coisa? Porque até o relatório passado, o governo já não tinha mais o que fazer. A última empresa era a Toyota, que estava com problema de certificação, só que ela vai voltar no final desse mês a trabalhar. Então já não teria mais empresas automobilísticas sendo barradas pelo governo. E nisso o que acontece? O governo não teria mais justificativa em relação ao PIB ruim. Só que ele precisa ter uma justificativa para o PIB ruim. Porque ele não, como é que fala assim? Ele não aceita que ele fez uma economia horrível e que levou a economia do Japão ao que está. Então ele tem que justificar o erro dele de alguma maneira. Porque fez sentido esse negócio da Daihatsu? Não faz sentido. Tá? Continuando aqui. A Daihatsu disse: gostaríamos de responder o mais rápido possível para minimizar o impacto sobre nossos clientes e fabricantes de peças. E devido à questão da fraude de certificação, a Daihatsu suspendeu as operações em todas as fábricas automóveis nacionais no final de dezembro do ano passado, tá? Até maio desse ano. Então, se for ver, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses praticamente parado. Então, por isso que eu falo para você, se você trabalha em autopeças ligadas a Daihatsu, troca de emprego. Porque se essa ideia da câmera pegar para as outras montadoras, o que teria que pegar, porque não são todos os carros que têm câmera de ré, vai dar uma diminuição no trabalho de muita gente, ou até demissão. E nisso vai dar problema? Vai dar problema, tá? Para muita gente. Então, quem avisa, amigo é. Já estou trazendo para você aqui de antemão, tá? Para você se proteger. Mas acredite se quiser. Aí a Daihatsu fala: no entanto, seremos forçados a interromper novamente, parcialmente, a produção e a preocupação sobre o impacto sobre os nossos parceiros de negócio. Claro que vai ter. Então, quando eu falo para você que o Japão, ele é nessa parte de ganhos, não dá mais para a pessoa ficar rica, dependendo do setor que ela está, ela não vai ficar. Ela vai ter o trabalho, ela vai trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto e não vai sair dessa vida. Então, se ela quiser enriquecer, sair da parte da pobreza, alguma outra coisa assim, ela vai ter que se destacar. Se destacar o que que é? Fazer coisas diferentes do normal, do que a grande multidão faz. Ela vai ter que investir de alguma maneira. Então, por isso, só que essa parte de investimentos é uma parte, como é que fala assim? Como é que eu vou explicar? Cada um tem o seu feeling, né? Tem aquela parte gostosa dela. Igual, por exemplo, eu gosto de investir, parte financeira. Pode ser que você não goste de investir, mas pode ser que você goste de estudar ou goste de empreender. Então, se você montar um negócio para você, você vai ter muito mais alegria na vida do que fazer investimentos. E com você tendo mais alegria na vida, fazendo o seu empreendedorismo ali, montando o seu negócio,
você vai querer crescer mais, você vai ganhar muito mais dependendo do que você estiver investindo em ações. E nisso, seu crescimento vai ser exponencial, claro, desde que você use inteligência e, como é que se fala assim, conhecimento para isso. Tá? Não faça de qualquer maneira. Da mesma forma que a pessoa que gosta de estudar, é uma pessoa acadêmica que ela gosta de estudar, em cima daquilo ali, ela vai aumentando o número de certificações, de diplomas que ela vai ganhando, e nisso o valor dela de mercado vai aumentando. Só que é aquela velha história, ela precisa fazer algo por onde também. Por isso que eu não posso falar para você, ó, faça assim, faça assado, ou siga o que eu faço, ou siga o que... Não. Cada um tem que descobrir o seu perfil. Em cima disso aí, você vai fazendo o que dá para você fazer, tá? Para você ir crescendo. Ó, só para você ter uma ideia. Quem assistiu o vídeo do Carry Trade deve se lembrar que eu coloquei ali a parte de ganhos, de juros, os famosos proventos, os famosos yield, tá? Na linguagem da, como é que fala assim, linguagem financeira. Por isso que eu falo para as pessoas, quer começar a investir? Não há problema. Comece estudando educação financeira. Tá? Porque estudando educação financeira você vai saber certos jargões, né, certos, como é que fala assim, nomenclaturas de mercado ligados à parte financeira e vai entender o que eu falo. Então, quem assistiu aquele vídeo deve se lembrar que eu coloquei esse daqui, tá? Você vê aqui, ó, eu abri essa carteira de investimentos aqui e o primeiro mês deu 64 centavos de juros. Porque isso aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, escrito proventos ali. Proventos nada mais é o que é? Juros, tá? Só que no segundo mês, olha só, ele mais que dobrou. Só que no outro vídeo ele estava em 1,74. Só que o mês ainda não acabou. Então ele me deu mais juros ainda. Você vê que foi para R$ 2,24. Então eu ganhei R$ 2,24 sem fazer esforço. Então esse tipo de coisa é bacana, pô, ganhei R$ 2 sem ter que trabalhar. O dinheiro trabalhando para mim. E é esse tipo de coisa que eu prego aqui. Não fique na mão do governo. Tá? Faça alguma coisa por você para você crescer. Porque a parte da Previdência tá uma porcaria. Você vê que o governo Kishida tá cada vez pior. Tá nesse ponto. Então tem muita coisa. Claro que o governo Kishida vai sair, vai entrar um novo primeiro-ministro já logo no mês que vem. Só que ainda assim a gente não tem, como é que fala assim, garantia nenhuma que o próximo primeiro-ministro será melhor do que o Kishida. Ele pode ser muito pior ainda. Porque se for daquele tipo, se eu falar que porta é pedra, então é pedra. Se não for uma pessoa flexível, ele não vai conseguir mexer com essa parte econômica, porque a parte econômica hoje em dia está muito rápida. Então ela tem que ser muito flexível. Por quê? Investimentos, de tempos em tempos, eles mudam. Tá? Da mesma forma que a parte cambial, ele muda. Então se ele for assim, não, eu quero assim, é assim, é assim, meu, nós estamos lascados. Então, se você não quiser deixar, como é que se fala, seu futuro na mão do governo, seja o governo brasileiro ou o governo japonês, você vai ter que fazer alguma coisa. E é isso que eu estou mostrando. Dá para você começar a viver? Sim. Ó, só para você ter uma ideia. Vocês viram que eu ganhei R$ 2,24. Tem títulos, tem ações de R$ 10. Então, baseando nesses R$ 2 que eu ganhei, em 5 meses eu consigo comprar mais um título. Que vai me render mais um pouco de juros. Que vai agregar com aquele valor. Por isso que eu falo da ideia de juros sobre juros. Então, claro que eu não vai ficar só nisso, porque eu ainda vou fazer outros investimentos. Assim que for entrando dinheiro para mim, eu vou continuar investindo e aquela coisa vai crescendo de forma exponencial. Por isso que no momento de enriquecer, é o momento de acumular, não é de gastar. Então, quanto mais você cortar gastos, que te sobre dinheiro para você investir nas ações, títulos, seja lá o que for, que vai te render juros, proventos, yield, seja lá o linguajar que você quiser usar, para o seu futuro é melhor. Mais rápido você vai sair dessa vida de trabalho e etc. Claro, não estou falando que trabalhar é ruim, mas você terá uma opção.
Se você ficar desempregado, dá para você viver de juros. Se você quiser continuar trabalhando, não há problema. Você vai ter duas fontes de renda. O que vai entrar dos juros ali, mais o que vai entrar do seu trabalho. Que você pode entrar e como é que se fala? Investindo para crescer cada vez mais. Então aquele monte de não que você falar agora para você acumular, lá na frente você vai falar sim. Só que nessa ideia o que é? O sim, ele já vai vir no quê? Na sua aposentadoria. E dependendo da forma que você fizer, você pode fazer o quê? Até uma aposentadoria antecipada. Porque quanto mais você investir, mais rápido aquilo vai crescer para você. E dependendo se você... Eu não sei a sua idade, nem quanto você está disposto a investir. Mas dependendo, se a pessoa começar com 20 anos ali, quando chegar com 45, 50, dependendo da forma que ela for investindo, ela já pode aposentar. Independente da aposentadoria do governo, ela já consegue aposentar. A japonesa, mas eu tenho uma certa idade, não há problema. Tá? Quem acompanha o canal sabe, eu não falo minha idade, mas eu não sou novinho. Por isso que eu vou fazendo certas experiências, vou mostrando, como é que se fala assim, que dá para as pessoas fazerem. Claro que meu portfólio eu não mostro para ninguém, só minha esposa sabe, cansa de falar isso. Só que eu abri essa carteira já para mostrar para você que é capaz. Que se eu sou capaz, eu que sou uma topeira, sou capaz de fazer esse tipo de coisa, você também é. Mas você vai ter que estudar. Investimentos, como é que se fala? Ele é trabalhoso. Tá? Ele dá um certo trabalho. O trabalho de quê? De você estudar, para você adquirir conhecimento, para você não ser passado para trás. Porque depois dali é tranquilo. É só procurar. Você vai ter trabalhoso também. Você vai ter que parar para procurar o melhor investimento, fazer as pesquisas em relação às empresas. Isso é, se você quer viver de juros. Tá? Quiser viver de juros ali, juros sobre juros, etc. Mas se você quer ser um day trader, a coisa é muito pior. Tem muita gente que acha que ser day trader, como é que se fala assim, é muito fácil. E não é. Porque para ser um day trader, a pessoa precisa ter muito conhecimento. Ela tem muita informação. E tem muita gente que não gosta desse tipo de coisa, não gosta de estudar. O cara é meio vagal e quer ser day trader. Não rola. Tá? Então, por isso que eu falo que a pessoa ela tem que descobrir o perfil dela. Em cima do perfil dela, dá para ir investindo. Da mesma forma. Ah, japonês, eu quero investir, mas não quero estudar, não quero saber nada dessa parte. Opa, isso aqui é a próxima matéria. Né, do caso do índice de preço ao consumidor. Fácil. Pega e invista tudo em renda fixa. Porque independente do que o governo, como é que se fala assim, se a bolsa subir, a bolsa cair, seja lá o que for, você vai ganhar aquilo. E vai te render mais do que a poupança. Só que vai te render muito menos do que uma renda variável. Então, por exemplo, com a renda variável, o que você ganharia, como é que se fala? Um prospecto em 4 anos, numa renda, como é que se fala assim, numa renda fixa, você levaria de 8 a 10 anos, ou mais, para ganhar a mesma coisa em 4 anos da renda variável. Então dá para você, como é que se fala assim, você viu a diferença de ganho. Só que aí vai depender do que? De cada um. Por isso que eu falo, é trabalhoso? É trabalhoso. Mas vai falar que a coisa é complicada? Não, não é. Mas é de cada um. Então vamos à segunda matéria aqui. Índice de preço do consumidor do Japão de julho, que aumentou 2,7%. Tá? Ó, escuta só. Pois é,
né? Se você entendeu aqui, já deu para você ter uma noção do tamanho da coisa como é que é. Se você não entendeu, vem com o tiozão aqui. O índice de preço do consumidor de julho, que analisa o movimento de preços de bens e serviços do consumidor em casa, aumentou 2,7% em comparação ao mesmo mês do ano passado, excluindo os alimentos frescos, que estão sujeitos a grandes flutuações devido ao clima. Então a taxa aumentou 0,1 ponto em relação ao mês anterior. De acordo com a Administração Interna e Comunicações, o índice de preços do consumidor de julho, né, excluindo os alimentos frescos, né, em questão de pontuação, foi de 108,3, numa base de 100, tá, com aumento de 2,7%. Está na faixa dos 2% há 11 meses consecutivos, desde setembro do ano passado, e a faixa aumentou 0,1 ponto em relação ao mês anterior. A partir daqui eu quero que você dê uma atenção maior, tá? Por quê? Porque são esses valores que iriam entrar, porque o governo tirou o subsídio. Só que o governo ele colocou o subsídio, então vai dar uma diminuída agora. Só que a ideia inicial é um subsídio de 3 meses. Pode ser que prorrogue ou não, pode ser. Só que a ideia inicial são 3 meses. Então, na hora que tirar esse subsídio, esses valores aqui que eu vou passar para você é o que vão vigorar. Só que vão vigorar mais ainda, mais altos ainda, por quê? Porque está havendo inflação. Então, na hora que esse subsídio sair, vai entrar no mínimo com esses valores mais acrescido. Então, dependendo, vai dar um baque na vida das pessoas? Vai. Por isso que tem que usar essa época agora para você já ir cortando seus gastos de alguma maneira, para você já ir se adaptando. Ou você, se você não quer cortar gastos, aumentar os seus ganhos de alguma maneira. Por que eu falo aumentar ganhos de alguma maneira? Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa que acontece aqui no Japão que não tem no Brasil, não tem em Portugal. O que é? O famoso Naishoku. Naishoku é um serviço que a pessoa pega para fazer em casa. Então, dependendo, né, tem folhinhas de shiso, igual que acontece, tem muito pro lado da Toyohashi, Toyokal ali, que as pessoas fazem a folhinha de shiso. Tem peças de carro e outras coisas que elas fazem serviços como se fosse de fábrica na casa dela. Então, as fábricas vão lá, dá um serviço, a pessoa pega, leva para casa, faz e eles pagam certa coisa. E esse tipo de coisa não tem, que eu saiba, no Brasil. Não conheço, desconheço o Naishoku no Brasil. Mas você vê que aqui tem. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Mas igual, por exemplo, aqui no Japão nós temos o Naishoku, que dá para aumentar a renda da pessoa. A pessoa, ela pode vender algumas coisas, tome cuidado, tá? Vender coisas falsificadas no Japão dá cadeia. Eu canso de avisar esse tipo de coisa. Uber, serviço de Uber também, entre aspas, dá cadeia também. Não pode transportar outras pessoas. Se for, como é que se fala assim, há negócios, não pode. Não pode cobrar. Se for levar um amigo, etc., sim, mas cobrando não pode. Tanto que para a ideia da, como é que fala assim, da corrida compartilhada aqui no Japão, que eles usam esse termo pro lado de Tóquio e outros locais, levou mais de 1 ano para isso ser aprovado, tá? Para você ver como é que se fala assim, que dá problema. Então, aquela ideia igual no Brasil, uma renda extra, a pessoa fazer Uber, pô, no Brasil pode. No Brasil dá. Aqui não. Aqui no Japão não. Então ela tem que ver uma outra coisa. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Não é tudo que bate no Brasil que funciona no Japão. Claro, a pessoa pode até fazer aqui, pode, mas ela corre o risco de ser presa, porque sempre tem uma pessoa sacana para dedurar, sempre tem um invejoso ali para chegar e denunciar a pessoa e etc. Então dá problema? Dá problema. Tá? Então tem certas coisas, por isso que eu sempre falo, quer montar um negócio no Japão, não há problema, mas se legaliza.
Se legalize, pelo amor de Deus. Porque sempre tem um invejoso, desculpa o termo, filho de uma égua, para não falar outra coisa, para tentar fazer a vida das pessoas ir para trás. Porque o invejoso, ele não tem capacidade de fazer igual a outra pessoa. E nisso fala assim, se eu não consigo fazer, ele também não faz. Não quero que ele cresça. Vai lá e denuncia, e cagueta, seja lá o que for. E nisso afeta, tá, a vida da pessoa. Então, quer montar um negócio no Japão, não há problema, mas legalize, tá? Para evitar problemas com invejosos. Mas continuando aqui. Por outro lado, gostem, vamos lá. Isso deveu-se aos fins temporários dos subsídios contínuos do governo na tarifa de eletricidade e gás. E as faturas de eletricidade aumentarem em 22,3% e as de gás aumentarem 10,8% em relação ao ano passado. Então, se não tivesse esse subsídio do governo, só a sua fatura de luz iria aumentar 22,3% e a de gás 10,8%. Por isso que eu falo, tome cuidado com seus gastos. Então, na hora que sair esse subsídio de 3 meses, esse valor de 22% para luz, 22% para luz e de 10% para gás, eles vão reinar no mínimo. Por que eu falo que no mínimo? Porque dentro desses 3 meses ainda terão reajustes de aumentos. Tá? Então esses 22 pode ser que caia 22,5%, 23%, mesma coisa, o gás está 10,8%, caia para 11%, 12%. Caia não, aumente para 11, 12. Então dá para você sacar o tamanho do problema. Por isso que eu falo para você, estudar a educação financeira, ele é importante. Por causa desse tipo de coisa, para você ter esse tipo de entendimento. Porque para as pessoas que estudam educação financeira, eu não precisava estar falando isso aqui. A pessoa só de bater o olho ela já sabe. Mas tem gente que não entende educação financeira, então eu preciso traduzir isso em minúcias para as pessoas saberem. Tá? Esse é um dos intuitos do canal. Eu pegar e trazer a realidade do Japão aqui para as pessoas sacarem por A mais B como é que a coisa tá realmente. E parar de ficar viajando na maionese, que vai vir para cá, vai enriquecer, trabalhando com 2 meses de trabalho aqui no Japão. Não vai. Muito pelo contrário, é capaz de ganhar uma depressão ou alguma outra coisa em 2 meses de trabalho. Mas, continuando aqui. Por outro lado, os preços dos alimentos, excluindo alimentos frescos, aumentaram 2,6%, e itens com os maiores aumentos de preços foram os relacionados com o arroz, né? Com 18%. Ó, eu vou trazer um dado para você aqui, só para você ter uma ideia. Quem assistiu o canal já sabe desse dado em relação ao arroz, ou quem acompanha as mídias japonesas. Mas quem não acompanha, ou não acompanha o canal, ou não acompanha as mídias japonesas, vai tomar um baque agora. Porque nessa safra nova, que eles estão correndo para poder colher por causa do Taifu e etc., essa falta de arroz no Japão, os grossistas e os atacadistas, eles estão comprando direto, tá? Sem intermediário, sim. Estão pulando os intermediadores, estão indo direto nos produtores. E para poder garantir exclusividade dos produtos daqueles produtores, eles estão pagando entre 20% e 30% a mais no valor do arroz. Então, se, por exemplo, o atacadista ali, ele pagou 30% a mais, e se ele revender esse arroz, você coloca 30% a mais 18%. Então vai dar o quê? 48% de aumento. Quase 50% de aumento. Então já dá para você sacar por A mais B o tamanho do problema que está vindo. Por isso que eu falo para você, se você achar arroz e tiver uma grana sobrando, estoque. Porque os aumentos do arroz vão ser grotescos. Mas tem muito, como é que fala assim, atacadista comprando assim também, porque muitos deles trabalham com a parte
dos turistas. E não pode deixar faltar arroz. Então muito desse arroz que ele está cobrando caro, dependendo, ele não vai... Esse valor de 30% não vai ser passado para o público em geral, mas para quem comer nos restaurantes. Isso é, no caso, quem estiver pagando for ligado ao turismo. Mas se quem estiver pagando 20% a 30% for ligado a supermercados e outros, esses valores serão repassados para o consumidor final. No caso, você, eu que estamos aqui, precisamos ir lá comprar o arroz. Aí nisso, com certeza, vai ter um aumento de no mínimo 30%. Fora esses 18% que já teve. Porque se você pegar o aumento de 18% que já teve, mais 30% que vai vir, já são quase 50%. Dá 48%. Então já dá para você sacar o tamanho do problema. Tá? Mas continuando aqui. As bolachas de arroz, no caso os biscoitos de arroz, tiveram 16,1%, né, de reajuste. As bolas de arroz, no caso o onigiri, teve 5,7% de reajuste. Houve um aumento notável nos preços, incluindo 5,4% em relação à carne de porco. Tanto que eu trouxe uma matéria aqui no canal falando sobre esse aumento da carne de porco. E 3,5% para carne grelhada consumida nos restaurantes. O Ministério da Administração Interna e Comunicações afirmou, você vê que ele não fala, ele afirmou, embora o aumento de preço dos alimentos, excluindo os alimentos frescos, esteja a abrandar, ele está falando que está diminuindo. Está diminuindo assim, está parando o aumento. Né? Os preços das importações estão atualmente aumentando. Por isso, vamos ficar atentos para saber se haverá mais impacto nos preços internos no futuro. Ponto. Então já estou te trazendo aqui por A mais B como é que está ficando o Japão e para onde está caminhando o Japão. Por isso que se você quer ter um futuro bacana, financeiramente falando, eu sugiro, comece a investir. Não fique dependendo do governo. Porque se você depender do governo para regular as coisas, pelo menos nesse governo Kishida, nós estamos lascados. E eu espero do fundo do coração que quando entrar o próximo primeiro-ministro, ele troque todo o gabinete. Porque esse gabinete dele, você já viu que não prestou. O gabinete do Kishida. E olha que o Kishida trocou o gabinete 3 vezes. Você viu que não prestou. Então eu espero do fundo do coração que ele troque esse gabinete inteiro. Que não fique reciclando. Por que eu falo reciclagem? Porque quando o Suga saiu, o Kishida falou assim, não, eu quero você, que era tudo da época do Suga ali. O Kishida, eu quero você vai fazer parte. Se no Suga não deu certo, no Kishida muito menos. E se pegar no próximo primeiro-ministro, reciclar esse povo, você já sabe o que vai dar. Não vai dar o que presta. Então tem que trocar esse povo inteiro para ter uma nova chance, uma nova ideia. É igual aquela ideia das eleições americanas. Nós já sabemos como é que o Trump age, como é que o Trump trabalha. E ele vai ajudar o Japão? Não. Então se ele entrar no poder, por exemplo, ele vai prejudicar o Japão? Ele vai. Não há o que, como é que fala assim? Ah, se não tem se. Da outra vez ele prejudicou o Japão. E dessa vez ele vai prejudicar se ele entrar sim. Então, a gente tem que dar, como é que fala assim, chance para o novo. Ninguém sabe como é que a Harris é. Como é que ela vai trabalhar. Qual que é a política dela. Então, pode ser que dê uma coisa boa ou uma coisa porcaria. Mas se não der uma chance, ninguém vai saber. E é esse tipo de coisa. Tá? Por isso que eu não gosto nem de comparar com o Brasil, porque é tenso. Mas infelizmente eu tenho que fazer uma comparação agora. Por quê? Olha só, essa última matéria. Governo estabelece um supervisor para a prevenção de desastres, para compilar políticas básicas para melhorar a resposta para desastres. Então o que é isso? O governo, Kishida, ele criou mais um gabinete para respostas a desastres. Porque o que ele tem
não é capaz de gerir. Vocês viram o terremoto de Noto que deu. O tempo de resposta para o exército ir lá. Depois que deu o terremoto, praticamente levou quase 7 dias para o exército ir lá, começar a dar uma mão. E o povo se lascando, porque ainda foi no inverno, foi numa virada de ano ali. Porque o governo Kishida ele foi incapaz de ter uma resposta rápida, diferentemente dos outros governos. Outro exemplo, quando deu o terremoto de Fukushima, que deu o tsunami, deu aquela nhaca toda, foram questão de horas até o exército, desde que deu o terremoto ali, como é que se fala assim, o tsunami, foram questão de horas apenas até o exército chegar. Diferentemente do governo Kishida, que levou meses, levou dias para chegar. E olha aí. Tá. Então, dá para você sacar por A mais B que o governo Kishida ele é totalmente incompetente. Só que nisso ele abre um gabinete novo. Então o que acontece? É mais gasto desnecessário, porque os ministérios que estão aí são totalmente capazes de fazer isso. Mas não, temos que abrir um novo ministério. Porra, desnecessário. E nisso que vai aumentar o quê? Mais a conta pública do Japão. Mais gastos. E com mais gastos, o que acontece? O Japão precisa de mais dinheiro e mais impostos. Então você já sabe qual que é o futuro daqui para frente. Por isso que eu falo, bato e ressalto. Comece a investir em você de alguma maneira para você não depender do governo. Porque senão, já sabe, né? Então vamos lá. Aprendendo com as lições do terremoto de Noto, o governo compilou políticas básicas para melhorar a resposta de catástrofes. Além de estabelecer um novo cargo dentro do governo para o cargo de supervisor de prevenção de desastres. Desnecessário, mas ele fez. Para fortalecer a função, controladora, o governo também garantirá cerca de 1.000 pessoas serão capazes de fornecer imediatamente apoio do governo nacional em caso de desastres. Então você vê que o governo Kishida ele vai ter que treinar todo esse povo, porque não tem ninguém capaz de dar uma resposta rápida. Só que aquela velha história, agora é tarde. Por que eu falo que agora é tarde? Isso derrubou um primeiro-ministro, derrubou todo um gabinete. O país está entrando em frangalhos, economicamente falando. Tá? Por isso que eu falo, é totalmente, como é que se fala assim, desnecessário e atrasado. Mas vamos lá. O governo considerou medidas de melhoria e compilou as políticas básicas à luz de muitas questões que surgiram durante o terremoto de Noto, tais como o tempo necessário para avaliar a situação de danos. Olha só, como é que isso é uma coisa totalmente errada para poder falar que está fazendo alguma coisa que não precisava. Quantos terremotos o Japão não passou? Quantas inundações o Japão não passou? Quantos taifuns, no caso os tufões que estão igual o Taifun 10 que está vindo aí, o Japão não passou e ele teve que analisar o terremoto de Noto. Por que não pegou as compilações passadas? Era muito mais fácil. Não, teve que esperar um troço para depois. Você viu que foi no princípio do ano. Nós estamos no mês 8. 8 meses estudando o terremoto de Noto. É um pagamento de uma grana mal empregada, você não acha? Você não acha que estão com muita gente com tempo ocioso demais para ficar 8 meses estudando para poder compilar diretrizes em questão de melhorias, sabendo que o Japão já teve aquele terremoto de Kobe que destruiu o caramba 4, teve o de Fukushima, teve a inundação de Kumamoto tempos atrás e etc. Mas não, né? Por isso que eu falo para você, não vai confiando em tudo que te falam. Da mesma forma que eu falo, também não precisa confiar em mim. Vá lá, faça a pesquisa e procure. Tá? Que você vê que tem muita coisa errada por aí. Continuando aqui. A fim de fortalecer a função de torre de controle, assim, para comandar tudo, tá? O governo está criando um novo cargo de supervisor de prevenção de desastres, que supervisionará a resposta do país em desastres e coordenará
com os governos locais. Então já dá para você ter uma ideia. Mais uma, como é que fala assim? Mais um ministério na folha de pagamento do Japão, desnecessário. Mas, além disso, no caso de desastre em grande escala, o governo ganha tirar um total de 1.000 pessoas de todos os ministérios e agências governamentais que estarão disponíveis, né, e fazendo treinamentos regulares para que seja realizada uma melhor capacidade de organização para responder rapidamente. Mas isso aí teria que ser o mínimo de qualquer governo, tá? Não é só em relação a isso. Você vê que outros governos fizeram isso, respostas rápidas, sem ter que fazer isso que o governo Kishida está fazendo. Por isso que eu falo, o governo Kishida foi um governo totalmente errôneo aqui no Japão. Tanto que ele está pagando o preço por isso. Por isso que eu gosto muito do karma, aquela velha história. Você é desonesto, você faz coisa errada, você pisa na bola com os outros, aguarda que o seu tá guardado. Por isso que tem muita coisa que eu nem aponto o dedo mais. A pessoa vem apontando o dedo assim, você está discutindo, eu vou lá discutir de volta com a pessoa. Não faço isso mais não. Deixo para lá e deixo o karma agir. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o Kishida, ele pegou a verba que era para desastres, ele aplicou em políticas, em outras políticas. Então, quando vinham os desastres, o governo japonês estava sem dinheiro para poder sair correndo, para poder agir. Uma grande, como é que se fala assim? Igual no caso da Península de Noto ali, aquele terremoto de Noto. O governo japonês não tinha dinheiro. Então tinha como ele mandar o exército, tinha como mandar as coisas? Não tinha. Por que você acha que ele demorou? Porque não tinha grana. Então eles tiveram que correr para aprovar um orçamento suplementar para ter grana para eles poderem fazer algumas coisas. Porque gastaram dinheiro que não devia em coisas desnecessárias. Por isso que eu falo também. Educação financeira ela é importante nisso. Ela corta gastos desnecessários aonde não precisa. Porque a pessoa que começa a investir, ela começa, estudando educação financeira, ela vai começar a ter uma outra visão de mundo. E ela vai querer ter cada vez mais recursos para investir. Para ela poder sair mais rápido dessa condição. Né? Para poder, como é que se fala, ter uma vida melhor. Né? É aquilo que eu já, como é que se fala? Eu mostro aqui, né, nesse negócio do prospecto dos ganhos de proventos que eu fiz. Como eu já falei no vídeo do Carry Trade, né, que eu havia aberto uma carteira nova. Tá? Só que só para fazer uma atualização. No vídeo do Carry Trade eu coloquei lá, como estava na metade do mês ainda, não tinha entrado todos os juros para mim. E agora, não terminou o mês ainda, mas entrou mais juros para mim. Então aquele valor, se eu não estou enganado, que foi de 1,74, ele já subiu. Tá? Porque eu abri uma carteira nova para poder mostrar para você que se eu que sou uma topeira, sou capaz de ganhar dinheiro com juros, por que você não seria? Olha só. Isso é o primeiro mês. Tá? Você vê que 64 centavos que eu ganhei de juros. Tá? Você pode ver aqui, escrito aqui em cima. Proventos. Proventos nada mais é que juros. Segundo mês. Olha aí. R$ 2,24. Você vê aqui, ó, até o dia 26. Então o que acontece? Aqui eu ganhei R$ 2,24 de juros sem fazer esforço. Sem ter que trabalhar, entrou R$ 2 para mim. Ah, japonesa, mas é pouquinho, sim. Mas é aquela velha história, porque essa é uma carteira nova e eu estou colocando muito pouco. Ali, até porque eu não tenho grana para ficar investindo assim. Então eu tenho que investir aquilo que eu tenho, que é pouco. Então você vê que é pouco. Mas isso aqui é uma carteira experimental também, para mim te mostrar que se eu estou sendo capaz de ganhar com juros nessa carteira experimental, você também é. É questão de estudar educação financeira e fazer as suas aplicações. Simples assim, da mesma forma dali. E eu vou te dar um prospecto aqui.
Tá? Eu vou até te mostrar uma outra coisa que geralmente eu não tenho costume de mostrar. Só um minutinho. Olha aqui, tá vendo? Vou te mostrar esse daqui, tá? Essa ação aqui. E olha aqui, preço médio dele. Ô caramba. Ó, preço médio dele. R$ 7,88. Tá? O preço médio. E a cotação atual dele, aqui ó, dá para você ver, é R$ 7,95. Então cada ação desse daqui, ele custa R$ 7,95. Tá? Desse fundo imobiliário aqui. Então se você levar em conta que eu ganhei R$ 2,24 em 4 meses, em 4 meses dependendo, no pior dos prospectos, se eu não gastar, porque se eu colocar aqui 3 meses, vai dar R$6 e alguma coisa. São 7,9. 4 meses. Em 4 meses, se eu ganhasse esse valor aqui, claro que eu vou ganhar mais ainda, tá? Mas em 4 meses eu conseguiria comprar mais um título daquele. Então você vê que é autossustentável ainda não, mas o que vai entrando para mim, eu já vou conseguindo fazer novas aplicações. E essas novas aplicações vai me gerando novos, como é que fala assim? Novos ganhos. É o famoso juros sobre juros. Então, se eu não fizer burrada, a tendência de ganho para mim é cada vez maior. Claro que assim que for entrando mais dinheiro para mim, eu vou fazendo novos investimentos. E não vai ficar só nisso. E vai continuar crescendo. Claro que eu tenho que separar uma grana, que eu preciso trocar o computador. Por isso que eu sempre peço ajuda para você. Tá? Quem puder, né, me ajudar, se torna membro do canal, faça uma doação, tá, para me ajudar a trocar o computador. Você vê que o computador é tenso. Mas você vê que dá para mim ir fazendo as coisas. Não tô naquele pé ainda, mas tá. Tanto que, antes de mais nada, se você gostou do conteúdo desse vídeo aqui, até agora, e não faz parte do canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica lá no sininho para você poder sempre estar recebendo os vídeos, tá? Para você sempre ter mais desse tipo de matéria. Mas voltando ali. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa que dá para você fazer na sua vida sem ter que ficar dependendo do governo. Se eu tivesse trabalhando numa fábrica, tivesse com um ganho a mais, tendo uma renda a mais, pô, claro que meu investimento seria muito maior. Mas eu não consigo trabalhar numa fábrica, eu tenho problema de hérnia. E essa hérnia eu não consigo ficar em pé 5 minutos sem sentir dor. Você vê que quem me conhece vê que eu ando na rua de bengala. Porque para mim é tenso. Então aqui no Japão, geralmente os trabalhos são em pé. Então eu não consigo, né? Só que é aquela velha história, assim que vai me entrando um dinheirinho, um trocadinho assim daqui e dali, eu pego e vou investindo. E é o que me dá, tá? Na medida do meu possível. Então se eu com essa merrequinha toda tô conseguindo girar um dinheiro, tô conseguindo fazer alguma coisa, por que você não pode fazer por você, para você crescer? Tá? Porque é complicado. Tá? Continuando aqui só para finalizar a matéria. Por outro lado, é necessário melhorar o ambiente dos centros de evacuação. Isso é óbvio, porque já deu para ter uma noção que aquele do desastre de Noto tinha muitos centros de evacuação, que se dizia centro de evacuação, que não tinha a mínima condição de colocar as pessoas lá dentro. Isso foi provado. Tá? Os governos locais devem anunciar até que ponto se prepararam, no caso assim, prepararam os suprimentos necessários como água e alimento. Também devem tomar medidas antecipadas para adquirir rapidamente equipamentos como trailers e carros sanitários, aquelas com os banheiros químicos, né, em caso de desastre.
e também incluir um sistema de estabelecimento de registro. O governo espera confirmar essas políticas na reunião do início da próxima semana e colocá-las já em ação. Então já dá para você sacar por A mais B como é que o governo Kishida ainda está. O governo Kishida já vai sair do ar, mas ainda está fazendo merda, porque isso aqui para mim é fazendo de merda. Tá? É um gasto na folha de pagamento do Japão a mais desnecessário. Mas as mentes são as maiores mentes do Japão, tanto que eles estão lá no poder. Mas, ironias à parte, encerro essa matéria aqui. Só considerações finais para terminar o vídeo. Então já dá para você sacar por A mais B. Eu te mostrei aqui que dá para você fazer uma grana? Dá. Mas depende do quê? Só depende de você. Se você vai estudar, se você não vai estudar, o que você vai fazer. Porque se você não fizer nada, não há problema. Mas não reclame, porque sempre tem uma frase que eu sempre escutei e eu levo muito na minha vida. E eu gostaria que você levasse na sua também. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. O que isso quer dizer? Se você fizer alguma coisa ou não fizer, não há problema. Mas o que você vai colher disso é obrigatório. Você vai colher algum resultado. Se você não fizer nada, você vai colher nada. Se você fizer alguma coisa, você vai ganhar alguma coisa. Isso vai de acordo com o seu esforço. Investimento, ele é complicado? Ele não é. Ele é trabalhoso. Ele dá trabalho. Tá? Porque a pessoa vai ter que procurar informação, principalmente dependendo do tipo de investimento que ela vai fazer. Ah, eu quero viver de juros, então você vai ter que se movimentar para um lado. Ah, eu quero viver fazendo negociações. Você vai trabalhar de uma outra forma. Ah, eu quero montar um negócio, eu quero empreender. Você vê que você vai ter que fazer uma coisa. Ah, eu quero ganhar, como é que fala assim? Eu quero aumentar meu valor de mercado estudando, fazendo certificações. Isso você vai ter que estudar. Então, investimento, ele é trabalhoso. Não é complicado, ele é trabalhoso. Em qualquer aspecto, você vai ter trabalho. Simples. Desde que você não tenha preguiça, você vai conseguir subir na vida, desde que você invista. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tem gente que só trabalha, volta para casa, dorme, come, levanta, trabalha, paga boleto, dorme, come, trabalha, paga boleto e não sai dessa vida. Ela não investe, não faz nada e quer ter um futuro bom lá na frente. Todo mundo quer, mas fez alguma coisa no momento devido? Não fez. Aí coloca todo o seu futuro na mão do governo. E na hora que o governo faz caca, ela reclama. Mas na hora de assumir a responsabilidade dela, quando ela está com jovem, ela está com energia, ela está em pleno vapor ali, ela poderia fazer alguma coisa por ela, ela não fez. E é por isso que eu estou aqui puxando a sua orelha, brincadeiras à parte, tá? Para ver se abre a mente das pessoas, para elas poderem começar a crescer, porque aqui no Japão já foi aquela época. E você vê que eu trouxe cada vez notícias piores, que vão fazer pessoas perderem dinheiro em vez de ganhar. E esse tipo de coisa é tenso, pô, pra caramba. É muito preocupante isso aí. Mas tem gente que não tá nem aí. É aquela velha história. Eu vou pra fábrica, trabalho, volto pra casa, como, durmo, recebo o meu boleto, pago o meu boleto, trabalho, levanto, vou trabalhar, volto pra... E não sai disso, fica nessa roda. Quer crescer? Quer ganhar? Quer ficar rico? Muito difícil, né? Mas é isso aí. Então eu vou ficando por aqui. Espero que essas palavras, essas palavras te ajudem de alguma maneira, tá certo? A despertar e fazer alguma coisa pro seu futuro. E Maido.